Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bem, eu esperava um boa noite mais fervoroso dos meus alunos, né? Nós vamos tudo levar zero. Vamos ver. Boa noite, irmãos. Boa noite. Maravilha. Maravilha, melhor ainda que minha sogra acabou de chegar. Obrigado, minha sogra querida. Aprendo, viu? Ótimo, que bom. Na verdade, eu tenho algo para compartilhar com vocês. O coração fica queimando todas as vezes quando a gente fala a respeito de Índia. Eu quero passar alguns vídeos e depois nós teremos uma meditação. Dentre esses vídeos, eu quero dar uma explicação para vocês sobre alguns dilemas da Índia. Por outro lado, eu espero que na palavra nós encontremos a força, sabedoria e o temor para caminhar crendo de que Deus é possível fazer com ele. Vamos ver o mapa da Índia. Deixe-me mostrar apenas o mapa da Índia aqui para vocês. O mapa. Ok? O mapa da Índia. Bem, aqui é o mapa da Índia. Eu morei durante muitos anos aqui no estado de Goa. Capital é Panjim. E aqui foi a antiga colônia portuguesa, onde os portugueses, para descobrir novos caminhos para as Índias, descobriu o Brasil. Então nós fomos descobertos nessa época da colonização, aliás, das grandes navegações, e eles chegaram aqui, os portugueses. E aqui por baixo, olha, Diu e Damã, que eram as três colônias portuguesas, Diu, Damã e Goa. E nós fomos para lá, chegamos lá, porque quando chegamos na Índia, havia um casal de missionários que morava em Goa, e uma das igrejas que nos sustentavam, eles disseram: pastor, quando o senhor estiver na Índia, vai visitar o casal que nós sustentamos. Então, quando eu cheguei em Maharashtra, que é em Bombay, eu me lembro assim muito bem que os voos na Índia sempre chegam de madrugadas, porque sai na hora luz do sol da Europa, onde é que pagam a conta, onde é que estão os ricos, e vai para qualquer outra parte do mundo e lá que se dane, porque chega tarde mesmo, de madrugada. Então nós chegamos em Bombay aproximadamente 1h da manhã. Ora, eu não tinha ninguém para me recepcionar, estava eu, minha esposa e meu filho, e todo mundo saiu, fizemos a imigração, carregando as malas, e eu disse: e agora? Bem, agora eu não sei. Agora nós vamos pegar um táxi, vamos para o hotel, e amanhã nós vamos saber para que lado nós vamos, para a esquerda, para a direita, em frente. E eu me lembro que quando eu cheguei no hotel, olha, eu sou carioca, criado em Recife, em Olinda, né, filho? Não vou sair daqui para pisar na bola lá, né? Então, no elevador pequeno, não daria as malas e a família. Então, se eu subisse, deixaria Dulce e Davi com metade das malas, eu subiria para abrir o hotel, o apartamento, colocar as malas. Eu não podia descer porque as malas iam ficar sozinhas lá. E eu fiquei com esse dilema. Então, eu me lembro que eu estava cansado já, e um terno assim, bem grande, um elevador pequenininho, aí tinha o assessorista pequenininho, magrinho, aquele paletó que não era dele, né? Aí ele olhou assim para mim: o senhor é do Brasil? Aí eu disse: sou. Aí ele olhava assim: o senhor pratica algum esporte? Aí eu olhava assim e disse: sim. Aí ele: qual? Eu olhei para eles: boxe. Aí ele ficou logo quietinho lá na beira e tal. Deixa eu dizer quem é que manda aqui, né? Com medo. Mas foi um momento bom, e saímos de lá e fomos para Goa, onde ficamos hospedados na casa de um missionário, e lá nós alugamos um apartamento e ficamos lá
aproximadamente quase 14 anos. De lá eu ia para essa região até 500 quilômetros, eu ia de carro. Acima de 500 quilômetros eu ia de trem ou de avião, dependendo do local. De trem você vai para toda parte da Índia, mas tem que fazer uma agenda prévia, comprar os tickets, porque o povo anda mesmo. Então tem trem de terceira categoria, de segunda, de primeira e VIP. VIP é melhor e mais caro do que se fosse de avião. Muito mais caro. Então ar-condicionado, com garçom, com tudo mais fantástico. Agora algo aconteceu na Índia. No ano de 99, aconteceu algo que chamou a atenção. Esse estado de Orissa aqui teve um missionário chamado Stanley. Ele foi morto nessa região. Estava à noite, chegou na missão com um jipe, uma van, com ele e seus 2 filhos. Quando chegou na missão, o outro missionário não havia cama suficiente. Aí ele disse: você pode ficar na minha cama e eu vou ficar dormindo no jipe com minhas crianças. E ele deixou o missionário recém-chegado. Stanley já estava há 29 anos na Índia trabalhando com leprosos. E Stanley estava dentro da van, do jipe, quando deu na faixa 9h30, 10 horas da noite. Chegou um grupo de jovens muçulmanos com um pedaço de bambu segurando a porta, não deixando ele abrir. Quando ele botava a mão na porta para abrir e sair, uma batia, ele ficou dentro do jipe e fechou o vidro. E quando os jovens jogaram gasolina e Stanley foi morto, ele e os seus 2 filhos. E acharam o corpo carbonizado, ele agarrado com os seus 2 filhos. E aquilo chocou toda a Índia, inclusive o Papa, poucos meses depois, estava na Índia. Nessa época, logo após a morte de Stanley, houve um evacuar da obra missionária. Muitos missionários saíram da Índia. Saíram. As missões, as entidades missionárias deram ultimato para eles: saiam, saiam, saiam. Tanto missionários ingleses, americanos, muitos europeus saíram da Índia. Criou uma lacuna enorme. Saíram não porque eles queriam, mas eles estavam obedecendo seus líderes, e saiam porque a Índia está instável. E ali nós ficamos com um dilema: saímos ou não também nessa onda? E resolvemos ficar. E Deus não permitiu que nada acontecesse com a gente, nós estávamos aqui. Aí você pode dizer: mas é longe. Não, não é tão longe assim, as coisas acontecem muito rápido. Mas aconteceu algo que nos chamou a atenção. Aproximadamente depois de 6 a 8 meses, veio um ciclone da Baía de Bengala, e o ciclone bateu nesse estado aqui. Se vocês virem o estrago que aconteceu naquele estado, mais de 80% dos pés de coco no litoral caíram. Mais de 5.000 pessoas morreram naquele dia. Houve uma devastação que eles teriam que passar na faixa de 20 a 30 anos para voltar ao que era o estado antes. Tamanha desgraça que foi. Vento a 200 km por hora. A água do mar chegou a 150 km em terra, porque os rios deram retorno e levaram água salgada para um lugar que não deveria. Teve enchente e essa costa praticamente quase toda ficou estéril com água salgada. E o que foi que eles disseram? Eu tenho esse testemunho que saiu nas revistas e eu estava coletando. Um dos líderes hindus disse: o Deus Stanley está zangado conosco. Fizemos um erro, matar aquele homem. E no funeral de Stanley com os seus 2 filhos, a esposa ficou com sua única filha. E quando estavam enterrando Stanley, fizeram uma entrevista a ela, e ela disse: eu só quero continuar o que Deus nos chamou para fazer. E ela colocando a pá, a terra em cima do seu marido e dos seus 2 filhos. E ela hoje
eu particularmente eu perdi depois que eu saí da Índia. A gente fica sempre rastreando, ouvindo, sabendo que ela está dando palestras e dando testemunho de obediência ao Senhor Jesus Cristo. E a obediência não é necessariamente quando eu tomo vantagem e sou abençoado e beneficiado. A obediência requer que eu me disponha, mesmo que eu seja aparentemente prejudicado, mas eu sou beneficiado porque eu estou sendo obediente ao Senhor. Na semelhança de Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a partir desse evento, irmãos, vocês não sabem, na Índia você encontra leprosos, mendigos na rua, pessoas pedindo esmola sem mãos, só com band-aid, faixas com pus, e eles pegam a canequinha junto assim e dizem, por favor, e as pessoas, lógico, não querem nem tocar, porque não sabem como é que se pega a lepra. Tudo indica que é um tipo de janela, a gente chama de Windows, nos genes da pessoa que é mais vulnerável e outros não. Então, as pessoas pegam dinheiro, às vezes não chega nem perto, contorna com medo, mas aqueles que ainda dão, eles pegam dinheiro e jogam o dinheiro para que não tenha nenhum tipo de risco de pegar nesses indivíduos, porque eles não sabem. E Stanley, ele se formou em medicina na Austrália, e o primeiro campo missionário dele foi para lá. Ele se formou e foi para o campo. E lá ele casou com uma das missionárias também, e ele fundou a Casa de Leprosos. Tem testemunhos de leprosos que foram cuidados por Stanley. Eles chamam de Dada. Dada Stanley cuidava de mim. Stanley era um tipo de Madre Teresa de Calcutá. Os leprosos em algumas vilas, eles são colocados para fora da vila. E eles ficam morando na periferia da vila, na boca da floresta, lugares construções abandonadas. E Stanley pegava os jipes juntamente com outros missionários e iam buscar esses leprosos. Ele ia buscar. Tem testemunhos de leprosos que dizem que Stanley, quando pegava aquele indivíduo, imediatamente ele abraçava aqueles indivíduos. E as pessoas ficavam impactadas, porque eles eram colocados para fora da cidade. E agora chega Stanley e abraça eles e diz, eu vim te buscar. Aí os leprosos, homens, mulheres, começavam a chorar e ele levava para a casa de leprosos e ali ele mesmo cuidava das feridas das pessoas. E melhoravam, e ele ajudava a fazer emprego, confeccionar várias coisas. Agora, por que eu estou mostrando o mapa? A partir desse evento, eu comecei a observar que a Índia, no estado de Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh e Orissa, veja que eles estão no meio da Índia, no meio. É o que eu chamo de cinturão hindu. Cinturão hindu, particularmente foi eu que nominei cinturão, porque eles estão no meio. O Evangelho chegou no sul, com um apóstolo chamado Tomé. Como ele chegou lá, nós não sabemos. Tem linhas de historiadores que dizem que ele foi levado escravo para lá, e tem outros que dizem que ele estava fugindo da perseguição do primeiro século. Pegou um navio e foi para outro lugar. Mas Tomé chegou em Tamil Nadu e estabeleceu igrejas. Então tem igreja de Tomé na Índia, Mar Thomas Church. Então é igreja muito litúrgica, com bispos, e parece um tipo de uma igreja católica, mas é uma igreja histórica, com quase 2000 anos. E o Evangelho também chegou em Kerala, e está aqui, Andhra Pradesh. Quando o Evangelho, Karnataka, o Evangelho foi subindo. Nós sabemos que a Índia foi colonizada pelos ingleses, e os ingleses eram cristãos. Então, automaticamente, muitas entidades missionárias foram para a Índia, por causa dos ingleses, que era a colônia britânica. Dentre eles, o que nós chamamos o pai das missões modernas, que é William Carey. Ele veio e ficou nessa região, que é a região de West Bengal,
quando nós conhecemos muito bem aquele tigre de Bengalo, aquele tigre que é malhado, é porque o tigre é dessa região, Bengalo, região do West Bengalo. Então aqui o William Carey estabeleceu as grandes forças missionárias, traduziu várias línguas, fundou a primeira universidade, que é a Sarampon College, onde eu também tive o privilégio de estar com eles. Agora, o que isso aconteceu? O evangelho foi se espalhando, mas a grande onda é vindo do sul, subindo. Hoje, na Índia, nós temos esses estados fazendo um tipo de represa. Porque esses estados, existem leis anti-conversão. Você não pode converter ninguém. Não pode pregar evangelisticamente. Se você pregar, alguém reclamar, você pode ser chamado pelas autoridades. E com certeza eles vão ter prazer em fazer isso. Em alguns casos, mesmo que não havendo crítica, nem ter vista, eu estou aqui só com cristãos, outras pessoas podem denunciar e a polícia bater aqui e tentar dizer: você está convertendo as pessoas. E eu ser preso, até que todos sejam ouvidos. Enquanto isso eu estou na cadeia e eles fazem de tudo para barrar. Eu chamo de cinturão hindu. E a igreja tem sido prejudicada. A nossa pesquisa é exatamente nessa região, para saber até que ponto essa oposição ao evangelho é metodológico ou realmente contra o cristianismo, e o que fazer para furar esse cinturão, essa represa da água do evangelho que está subindo para o sul. Tudo que você sabe da Índia é dessa região aqui, onde tem o Taj Mahal, onde tem o rio, onde tem Nova Delhi, a capital, os Sikhs, elefantes, toda dessa região. Então está sendo protegida por esse cinturão, essa represa que tem impedido o evangelho subir. Eu considero o evangelho como água, então eu tenho que fazer o quê? Buraco nessa represa para que a água do evangelho possa passar. O projeto são de 30 meses, começando o ano que vem. Queira Deus que nós estejamos lá por esses 30 meses. Agora, deixe-me mostrar Dans, uma região nessa área de Orissa. Pessoas tribais, tá certo? Tribais. Quando nós pensamos em índios amazônicos, a Índia está muito cheia de pessoas assim que vivem nas tribos, nas florestas. Então tem Dans, veja aqui. E você pode dizer assim, parece com, é semelhante a, veja. E aí o cinegrafista foi atacado porque era um dia de sacrifício. Existe pergunta como uma religião que é vegetariana não come carne, mas mesmo assim mata os animais e ainda mantém a sua fé. Esses é um povo
de tribos, regiões um pouco remotas, porque como você viu, eles ainda andam, têm acesso às estradas, mas a Índia ainda precisa ser alcançada. Agora, a Índia não é só disso. Deixa eu mostrar para você a diversidade da Índia. Índia incrível, incrível Índia, para que você possa... Não, esse aqui, esse. Incrível Índia. Esse aqui é uma propaganda do governo que lançou dentro dos canais de TV e no mundo inteiro fazendo e demonstrando a Índia. Você vai ver que a Índia é muito linda, diversificada. É verdade que aqui está uma Índia turística, mas eu quero que você não só receba informações contemporâneas do presente, veja a dificuldade de vida, mas veja também a beleza da Índia. O que eu escrevo a respeito de Índia? Aí ele escreve: Índia, incrível. Então essa aqui mostra a diversidade da Índia. Você pode estar no mesmo dia, você diz assim, eu quero andar na neve, e você vai na Índia. Aí você diz, eu quero sair da neve e vou para o deserto, também na mesma época. Eu quero ir para a praia, você vai também para um ponto bem tropical. Então a Índia vive essa diversidade. Agora eu ainda quero mostrar, com apenas 3 ou 4 minutos, sobre esse Varanasi Sunrise. O que é? É sobre o rio Ganges. Eu quero que você veja comigo, dá um pause aí. Eu quero que você, logo depois nós estudaremos, meditaremos nas Sagradas Escrituras e vamos terminar ouvindo um vídeo que foi feito por um amigo meu, Orem pela Índia. Agora, eu quero que você venha comigo e faça uma viagem missionária comigo. Nós vamos sair hoje, pegar um ticket, pegar um avião. Se você pegar um avião hoje, agora, você vai encontrar isso aqui, na cidade de Varanasi. Cidade de Varanasi, ela foi contemporânea de Constantinopla. Isso quer dizer que tem anos e anos, vários séculos. Constantinopla não existe, mas a Varanasi ainda está firme e forte, do mesmo estilo, com as mesmas religiosidades. Então eu quero que aumente o som, porque não tem voz. Mas eu quero que você viaje comigo e apague até as luzes para que você possa se concentrar no que você vai ver. É você sair como missionário e entrando nesse mundo aqui e dizendo assim, eu cheguei aqui agora, como é que eu falo do Evangelho, como é que eu prego e vivo a fé em Cristo Jesus. O que é que você encontrará na Índia? Pode soltar.
Esse é o rio Ganges, aquele rio famoso, o rio sagrado da Índia. Ativar o freezer. Ok. O que você viu é na beira do rio Ganges, quando as pessoas estão no rio chamado, considerado sagrado, e o portal do céu. Muitos hindus vão até lá para morrer naquele lugar,
para morrer naquele lugar. E são queimados e jogados no rio Ganges como a porta do céu. Os poucos minutos que nós temos, eu quero meditar com vocês um texto que eu sempre, quando tenho oportunidade, eu compartilho. Porque esse texto me ensina de que eu preciso confiar no Senhor para ser liberto do meu dia a dia e das minhas preocupações. Eu preciso olhar para esse texto e ter uma visão mais de profunda consagração e querendo uma mudança enorme em mim mesmo, para que eu possa ver o mundo de forma diferente. Veja comigo, abra a palavra do Senhor no Apocalipse capítulo 5. Porque esse texto, embora ter pensado muito, eu trouxe aqui para falar sobre a recompensa da generosidade, que nós somos recompensados quando nós somos generosos para dar para missões. Porém, meu coração está inclinando para esse lado de vir esse texto e ficar palpitando, porque ao ver tantos assuntos pertinentes, desafiadores, nós não iremos sair do lugar. É mais fácil talvez dar dinheiro, mas nessa noite eu não quero que você dê dinheiro, eu quero que você dê a si mesmo, você se consagre ao Senhor. Apocalipse capítulo 5, verso 1, me diz que João ele diz assim: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Mas antes de nós continuarmos e vermos esse capítulo, porque todo ele é importante, volte a sua folha, por favor, traga para o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, diz que esse livro é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João. João recebeu uma revelação. E diz mais, versículo 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E ele diz ainda no versículo 3, ele diz que bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, diz isso: eu sou um homem feliz, uma mulher feliz, uma moça, uma jovem, um jovem feliz. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia, e bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e também que guardam as coisas nelas escritas. Agora veja que ainda no capítulo 1, João diz que a dedicatória do livro, ele diz: João, às 7 igrejas que se encontram, porque ele recebeu essa revelação, como diz o versículo 1, para mostrar aos seus servos. Vai, João, diz, envia essas coisas, o que deve acontecer, para mostrar aos seus servos. Aí João teve a visão, e agora no versículo 4 do capítulo 1, ele diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, o primogênito dos mortos, e soberano dos reis da terra. E diz mais, olha, no versículo 9 do capítulo 1, ele diz: eu, João, eu tenho algo para dizer. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino e na perseverança em Jesus, eu achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu estava preso lá na ilha, preso no presídio que fica lá em Patmos, por causa do
Patmos por causa do Evangelho. Houve um dia, diz o versículo 10, achei-me em espírito, e no dia do Senhor ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês? Na verdade, o que tu vês, João, escreve livro e manda as 7 igrejas. Quais? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João já estava preso por causa do Evangelho. E agora ele ouve uma voz. Manda esse recado para as igrejas. Ele fica com medo. Ele fica com receio. Quem é que está mandando escrever para as igrejas? Aí ele diz o versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros de ouro, semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. As estrelas, como diz o texto, são as igrejas. Ele está na mão dele. 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando eu vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, João, e tenho as chaves da morte e do inferno. João, ao tu ver minha glória, não tenha medo, João. Sou eu que vivo. Agora, João, escreve, diz o versículo 19, escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em outras palavras, o Senhor é o Senhor da igreja. A igreja está na mão dele, e diz que os anjos da igreja estão debaixo da sua autoridade. A dúvida, há quem pense, há quem diga que esses anjos são os líderes existentes, os pastores existentes das suas igrejas. É verdade que tem pastor que pensa que é o dono da igreja. Miserável alma dele. Desgraçado, infeliz esse pastor que tenta conduzir a igreja como se fosse dele. Não busca a orientação de Deus, não depende de Deus, e tudo que ele acha, que pensa é o que está certo, que é divino. Ele já perdeu o rumo da oração, da dependência e da visão do senhorio de Jesus Cristo. Precisamos orar por nós, pastores, para que nós não abusemos da igreja que pertence a Jesus. Agora veja que no capítulo 2 e no capítulo 3 é o que João escreveu às igrejas. Veja aí no capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. 2:12, ao anjo da igreja em Pérgamo. 2:18, ao anjo da igreja em Tiatira. Ainda capítulo 3, verso 1, ao anjo da igreja de Sardes. 3:7, de Filadélfia. 3:14, Laodiceia. Em outras palavras, o Senhor tem sempre uma mensagem à igreja local. Sua igreja pode ser o que for, pouco, muitos menos, não importa. A igreja é do Senhor e o Senhor tem uma mensagem. E o que é que o Senhor diz às igrejas? Veja aí no capítulo 2, verso 2. Eu conheço as tuas obras. Capítulo 2, verso 9. A igreja de Esmirna. Conheço as tuas tribulações. Capítulo 2, verso 13. Conheço o lugar em que tu habitas, ó Pérgamo. 2:19. Conheço as tuas obras, igreja de Tiatira. Igreja de Sardes, 3:1. Conheço as tuas obras. Em Filadélfia, eu conheço as tuas obras.
Igreja de Laodiceia, eu conheço as suas obras. Em outras palavras, o Senhor disse à igreja: eu sou o Senhor da igreja, que conheço a minha igreja. Eu sei quem é você. Seu pastor não lhe visita, a sua liderança não faz isso, mas não se esqueça que a igreja é minha. E eu sei quem são os membros da minha igreja. Eu sei quem são os meus filhos. Eu sei quem são as pessoas que estão dentro do rol da divina semente chamada povo de Deus. Eu sei como você está hoje. Eu sei os seus dilemas, as suas angústias. Eu conheço você. E pelo fato dele conhecer, veja o que ele diz a todas as igrejas. No capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti, ainda da igreja de Pérgamo, 2,14. Tenho, todavia, contra ti. A igreja de Tiatira, 2,20. Tenho, porém, contra ti. Aí você vai ver que todas as igrejas têm essa mesma mensagem, dizer: eu conheço você, eu sou o Senhor da igreja, eu conheço você e eu tenho autoridade de poder lhe reprovar, porque eu sei quem é você. Você se esconde dos homens, se esconde da tua família, se esconde da tua liderança, mas se você está na minha igreja, eu conheço você. E eu sei o que você anda fazendo, eu sei o que tu andas pensando, eu sei o que tu andas almejando e sonhando na vida. Eu sei quem é você. Nós não ficamos escondidos do Senhor da igreja. Eu não sou contado com mais um ou menos um. Eu estou dentro do rebanho do Senhor. Ele me conhece e diz: eu conheço você, você está na minha igreja, eu sei o que você anda fazendo. E o que é que ele diz mais ainda? Ele diz que é possível que dentro da igreja, quando ele fale, muitas pessoas ainda não conseguem ouvi-lo. Diz aí no capítulo 12, a igreja de Éfeso, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja de Esmirna. De Pérgamo, 2,17. Quem tem espírito, ouça. Quem tem ouvido, ouça. A igreja de Tiatira, quem tem ouvido, ouça. 2,29. A igreja de Sardes, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 13. Quem tem ouvido, ouça. Em outras palavras, o Senhor da igreja tem uma mensagem. O Senhor da igreja está dizendo: eu conheço você. O Senhor da igreja diz: eu discordo de algumas coisas em sua vida, prioridades e ações da sua vida. E eu quero lhe dizer que o Senhor da igreja está dizendo: eu falo com a minha igreja. E é por isso que ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Há pessoas que não conseguem mais discernir o que o Espírito diz. O que o Espírito está sussurrando. Estão tão atarefadas dentro do seu eu que não consegue se desligar e perguntar: que voz é essa? E a voz do Senhor que fala à sua igreja. Quem tem ouvido, ouça, porque é possível que alguns não consigam ainda ouvir o que é que Deus está dizendo à sua igreja. Ele diz: João, o que você recebeu, compartilha. Diga a todas as igrejas o que você tem visto. E ele escreve para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas. Ele diz: o Senhor tem uma mensagem para você. O Senhor te conhece. Só o Senhor que pode te reprovar, porque Ele te conhece, como dizem, de capa a outra capa. O Senhor é aquele que nos exorta. Eu não sei de vocês, qual foi a última vez que você foi exortado por Deus? Se tem algo mais gostoso, é quando você vai no culto da igreja e você ouve a voz de Deus te exortando, te chamando, te reprovando, mas aquela voz amorosa que diz: eu sei o que você tem feito, está errado, meu filho, está errado, minha filha, mude de vida,
E você sabe que é a voz de Deus lá dentro e você fica constrangido. Porque é Deus que está falando com você. Ele não está morto. Ele é o Senhor da igreja. Ele sabe que você passa. Você pode chegar na igreja, às vezes, ninguém falar com você. Todo mundo passar despercebido. Você entra e tem o culto. Ninguém falou com nada. O pastor não falou comigo, nem o presbítero, nem o diácono. Não ande por isso. Se você vai à igreja, você vai disposto para ouvir a voz. E o Senhor continua falando. Sou eu que falo contigo. Eu sei quem é você. Eu sei aonde você habita. Eu sei o que você anda fazendo. Eu te conheço. Eu sei todas as coisas a respeito de você. Algumas coisas que você está fazendo não é certo. Deixe isso. Você consegue me ouvir? Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Na verdade, não é ouvido só isso. Mas quem está em comunhão com o Senhor, quem tem desejo de ouvir a voz do Espírito Santo, quem é lavado pelo sangue do Cordeiro, quem tem os seus ouvidos destampados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Agora, o que me chama a atenção? No capítulo 2 e no capítulo 3 é exatamente a carta às igrejas. Agora, no capítulo 4 de Apocalipse, João tem uma visão do trono de Deus. Veja aí no capítulo 4, ele diz: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Em outras palavras, o trono de Deus não está vazio, ele está sentado, ele ainda reina. Com Bolsonaro ou não Bolsonaro, é o Senhor que reina. É Lula pensando, não interessa, é o Senhor no reino. É Ele reinando. Não é Donald Trump, não é ninguém. Se eu não corrigir a minha visão de soberania de Deus, eu estarei lançado à mercê da história, feito folha seca levado pelos ventos. Se eu tenho aqui nessa noite, eu quero ter a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero reestruturar a minha fé e dizer que o Senhor reina, está sentado no trono. Eu creio nisso, Senhor. E diz mais, que no versículo 3: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedras de jaspes e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. E ao redor do trono há também 24 anciãos assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, e cujas cabeças estão a coroa de ouro. É possível que esses 24 sejam representantes das 12 tribos de Judá, de Israel, com mais a representação dos apóstolos. E no versículo 5: do trono sai relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 chamas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele tem essa visão de que o trono não está vazio. Aí no capítulo 5, que é exatamente o capítulo que eu quero compartilhar com vocês. Veja que no capítulo 5 agora faz sentido, porque no capítulo 5 ele diz: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Em outras palavras, ele diz: olha, um livro que antigamente não era como nós temos, mas ele diz um livro antigamente eram rolos. Um livro escrito por dentro e por fora, selado
com 7 selos. É por isso que o capítulo 6 é os selos, tirando os selos desse livro. E ele diz: eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Estava na mão dele a história da sua igreja, a história da humanidade. O que João teve a visão é dizer o seguinte: o trono de Deus não está vazio, e na mão direita daquele que está sentado tem a história da sua igreja. O seu querer está ali, na mão direita dele. E diz mais, veja que a partir do capítulo 5, verso 13 em diante, veja o versículo 12: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem? Quem pode chegar diante do trono e dizer: Deus, se nesse livro está escrito a tua vontade para a igreja, me dê, que eu irei cumprir o que está lá. Me dê. Um anjo bradava grande e fortemente. Quem pode chegar diante do trono e dizer: me dê a história de Adolfo, de Maria, de Carlos, Josefina, da igreja Ômega, da igreja episcopal, batista, sei lá o que for? Quem? Essa que brada lá do céu mostra a incapacidade humana. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem? Versículo 3 diz: olha, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém foi achado digno. Ninguém na vida desses novos missionários que irão lá, que eu cuidarei dele. Nem ninguém. E diz mais o versículo 4: e eu chorava muito, João disse, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João começou a chorar. Eu estou preso na ilha de Pátimo, ninguém pode cuidar da gente. E ele começou a chorar. Deixa eu tentar personificar esse versículo. Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você queria, porque queria fazer algo para Deus, ou fazer algo na vida, e você se deu de cara com a tua incapacidade, e você começou a chorar por causa da tua incapacidade? Tem mães hoje chorando porque o filho sai e não volta mais. Ou mães aflitas, pais aflitos, que a filha foi para a escola, ainda não chegou, está na hora e fica nervoso, e vai para a rua, vai para o ponto do ônibus por causa da violência. Pais que estão chorando, muita gente chorando porque perdeu o controle da vida. Nós temos que admitir hoje que os jovens não choram mais, não têm desejo de fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Talvez hoje essa juventude seja associada com uma juventude de pedra, de terra árida e seca. Nós não conseguimos mais chorar porque queremos fazer a vontade de Deus. Os jovens hoje choram, fazem aquelas perneias porque querem um novo celular, uma nova roupa e fazem de tudo. Mas estão longe de querer fazer a vontade de Deus e insistindo diante do Senhor. Mas aqui João chorava e chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, desatar e fazer cumprir a vontade de Deus. Quem é lá da Igreja Ômega já ouviu, porque eu já contei isso e eu guardo isso no meu coração com muitas lições. Certa vez eu saí da Índia com minha esposa e meu filho, fomos para a Tailândia para renovar nosso visto. A primeira vez que eu fui à Tailândia,
Eu não tinha a menor ideia como era Bangkok. Desci no aeroporto, pego um táxi, vou para o hotel. Não tinha muito dinheiro no bolso, aliás, nunca tive, né? Paguei a diária daquela noite, chegamos de madrugada. No outro dia de manhã eu teria que pagar a diária novamente. E quando foi pela manhã eu levei meu cartão de crédito, era crédito e débito. E a mulher saiu do hotel e foi no banco de lado. E no banco de lado ela voltou. Eu disse, você foi para onde? Não, calma. Venha. O tailandês é nervoso. Venha. Aí eu fui, quando cheguei lá, o cara do banco, esse cartão é seu? Eu disse, é. Esse cartão é seu? Pegaram esse aqui, isso representando o cartão. Esse cartão é seu? Eu disse, é meu cartão. Esse cartão é seu? É. Quebrou. Quando ele quebrou aquilo, que negócio doido é esse? Aí ele disse, vai embora, senão eu vou chamar a polícia. Quando ele disse, vai embora, senão eu vou chamar a polícia, aí o nordestino se acordou. O nordestinês, eu digo, oxente! Na hora, assim, mesmo em inglês, eu digo, oxente! Que negócio é esse? Vai embora, senão eu vou chamar a polícia. Eu digo, não é assim não. Aí eu vou no hotel, pego minha esposa, a gente vai, chega no banco, chego lá e eu, com a mãozona, 45, bati em cima da mesa e digo, agora chama a polícia, o tempo vai fechar. Aí lá vem gerente. O que houve? Eu disse, não, ele fez isso aquilo. O gerente olhou para o funcionário dele. Aí ele juntou a mão. Desculpe, sorry. Sorry, que o tailandês fala sorry. Aí, desculpe. Eu digo, não, quero uma carta. Aí ele escreveu uma carta, digitou uma carta pedindo perdão. Aí eu saio do banco com um cartão quebrado e uma carta de desculpa sem dinheiro. O dinheiro todo na minha conta e não tinha como. E eu fiquei ali como meio desanimado, mas eu tinha que registrar a família na Embaixada Brasileira. Eu fui registrar e quando eu estive lá, dei todas as documentações, a funcionária começou a fazer perguntas sobre mim, perguntou, eu dei todas as informações possíveis. Depois eu pedi a ela, me deu uma lista de guest house ou hotéis baratos, cristãos, que possam me ajudar. Ela me deu uma lista. Aí eu saí andando, esse aqui, vou ver esse aqui. É mesmo que você está na Guararapes, descer pro Derby, andando. Chega lá, olha, assim, o cara olhar para ele, não tem vaga não. Aí eu disse, vamos pro próximo. Dantas Barreto. Aí lá vem do Derby para Dantas Barreto. Chega lá, deixa eu ver isso aqui. 13 de maio, olha, eu ia pro 13 de maio. Passei a tarde toda andando, estava suado, fedido, cansado. E não tinha conseguido um lugar para a gente ficar. E quando eu cheguei no hotel, minha esposa estava lá, porque nós tínhamos pago somente uma diária. No outro dia, se não tivéssemos para onde ir, eu não sei o que íamos fazer. E quando eu cheguei no quarto do hotel, suado, cansado, eu louvo a Deus que ela nem perguntou nada, porque eu acho que ela já viu o meu semblante e viu que eu não tinha conseguido nada. Eu fui para o banheiro, comecei a tomar banho, e a água do chuveiro caía sobre minha cabeça, e eu chorava diante de Deus. Disse, Deus, o Senhor sabe que não foi por minha falta. Deus, eu não tenho ninguém nesse país. Ninguém, não conheço ninguém, Senhor, para pedir ajuda. Pedir dinheiro emprestado. Pedir que ajude a minha família. Deus, eu não tenho ninguém. E ali eu chorei diante do Senhor. Que a esposa segue para onde vai o marido. O filho mais ainda onde vai os pais. Mas o marido precisa saber para onde vai, onde Deus está dizendo para ir. Ele deve seguir o Senhor e confiar em Deus. E ali o chuveiro, a água caindo, e eu chorava diante do Senhor, chorava.
Enquanto caía a água, via aquele texto: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Busco o reino de Deus em primeiro lugar. E ali textos vieram, e eu recitava, falava e chorava diante do Senhor, e dizendo: Deus, eu não tenho ninguém para ajudar, o Senhor é meu escudo, minha fortaleza, meu amparo. E quando eu saí do banho, troquei de roupa, lembro que ao deitar naquela noite, pensando que seria no outro dia, minha esposa veio dar a cabeça no meu peito, abraçar e ver meu filho dormir. Eu disse: eu não tenho saída, eu só tenho um lugar para ficar, e confiar no Senhor. Ele vai cuidar da gente. E a noite foi uma noite longa. Eu tinha chorado do que eu tinha que chorar, não tinha mais lágrimas no meio dele. Quando foi pela manhã, junta as coisas, vou ter que sair daqui. O interfone toca. Quando vai o interfone toca, eu fiquei até arrepiado, porque a voz daquela mulher que levou o cartão, lembra? Aí ela deve estar dizendo para a gente sair. Eu desci e ela disse: Seu Adolfo? A voz dela até me irritava na hora. Eu disse: pois não, tem uma senhora ali que quer falar com você. Aí quando eu fui, era uma mulher meio gordinha, né? Nada contra, minha esposa mesmo. Mas ela de cabecinha assim, então eu disse: pois não. Ela disse: o senhor é seu Adolfo? Eu digo: sou. Você é pastor? Eu digo: sou. Você é missionário? Eu digo: sou. Você é missionário ainda? Sim. Eu digo: por que você está fazendo tanta pergunta? Ela disse: não, porque uma amiga minha me disse do Senhor. Eu digo: quem é sua amiga? Aí a amiga dela era a funcionária da Embaixada Brasileira, quando eu tinha preenchido todos os formulários. Eu disse: antes de sair para ir trabalhar, eu já estou aqui há 3 anos, e desde o dia que eu cheguei eu guardo meus dízimos e minhas ofertas para missões. Eu digo: é? E ela me falou do Senhor, e eu fiquei feliz. Eu vim aqui perguntar se é ao Senhor que eu tenho que dar essa oferta. Eu confesso a vocês que na hora eu tive vontade: bichinha, não pergunta não. Mas eu passei a noite o suficiente na presença de Deus. Eu disse: só tem um caminho para a gente fazer, é a gente orar a Deus e você perguntar a Ele. E ali nós oramos, não terminou de orar, ela disse: é ao Senhor que Deus mandou. 3 anos antes, Deus já tinha planejado tudo. E ali eu recebi aquele envelope. Que envelope gordinho, pesadinho. Dei um abraço, fui embora, eu subi. E ali eu passei os próximos 15 dias pagando todas as contas. Eu não precisei tirar dinheiro da minha conta. Percebi que o dinheiro que veio mais do que abundante. Não era só para a gente, levar presente para os outros missionários, para os outros filhos de missionários. E eu vi algo que o Senhor testificou e testifica, e eu quero dizer isso nessa noite. O Senhor está sentado no trono. Amém. Ele tem na mão direita dele a história. Mas só quando nós colocamos a nossa atenção, o nosso coração, para ouvir a voz do Senhor, é que faz diferença. Veja aí que no capítulo 5, verso 5, se no versículo 4 diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Depois de João chorar, diz o versículo 5: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João, pare de chorar, porque tem uma esperança, e essa esperança é o leão da tribo de Judá. Ele venceu.
Ele venceu, João. Aí quando ele recebe a mensagem lá do céu, apontando para Jesus, e ele coloca a sua atenção em Jesus, ele consegue ver no versículo 6, então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veja que figura bizarra que ele teve de Jesus. Ele disse, eu vi no meio do trono um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos. Chifre é sinônimo de força. 7 é o número da perfeição. Então ele tem a força perfeita. Se olho é para ver e 7 é perfeito, então ele consegue ver todas as coisas perfeitamente. João, nós temos uma esperança. Essa esperança é Jesus que venceu. Ele tem todo o poder. Ele pode ver todas as coisas. É por isso que ele nos repreende, nos exorta. Eu conheço você. Aí a partir daí as coisas mudam. Porque ele diz no versículo 7, eu veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incensos, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Veja que ele diz, faz sentido nós orarmos, porque Jesus venceu. E a minha oração é como incenso na presença do Senhor, diz o final do versículo 8. E diz que no versículo 9, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue, ó Cordeiro de Deus, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós estamos na 3ª conferência missionária. Se nós não recordarmos ou reestruturarmos a nossa visão de que é o Senhor que está sentado no trono e está dando projetos loucos, malucos, esquisitos no coração do seu povo. É o Senhor que chama jovens, mulheres e homens e diz, sou eu que falo contigo. Amém. Eu tenho um plano para você. Coloque-se, confie em mim. E você diz, Senhor, eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem nada. E o Senhor disse, eu conheço você, eu sei quem é você. Eu conheço você, eu sei onde você mora. Senhor, eu sou fraco, tu conheces as minhas lutas. E o Senhor disse, eu sei as tuas lutas, as tuas fraquezas, tem coisas que eu discordo. Senhor, eu tenho ouvido a tua voz, ou é ilusão minha? É a minha voz que está te chamando, vem. Tem coisas mais malucas do que o dia de hoje, quando os nossos jovens, as pessoas estão envolvidas a ganhar dinheiro, ter uma boa profissão, fazer faculdade, conseguir um emprego. Eu quero conseguir um emprego, quero mostrar para meus pais, meus tios, meus amigos, que eu não sou um fracasso. Já tenho meus 30, 40, 50 anos. Mas eu estou lhe dizendo hoje, em nome de Jesus, que o Senhor tem um plano perfeito para a tua vida. Amém. E o Senhor tem levantado homens e mulheres que têm ouvido a sua voz e dizer, apesar dessas ondas de ganhar dinheiro, que pensar que a vida é isso mesmo, é vida de shopping, de bom dinheiro, e viaginha para Nova York, para Miami, o Senhor tem um plano e diz assim, eu quero que você vá naquele lugar. E você diz, Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como. O que nós vimos nessa noite é o Senhor dizendo,
confie em mim. Ele está sentado no trono e Ele reina e Ele fará convergir todas as coisas para a sua vontade. Veja o que aqui diz ainda mais, no versículo 10 em diante: e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes e dos anciãos, cujo número de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então eu vi que toda criatura que é no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo ao Cordeiro que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nessa noite eu não quero nada e não quero ir além daquilo que meu coração está dizendo para lhe dizer. O Senhor tem um plano e Ele quer contar com o seu povo. Ele conta com o seu povo. Ele usa os incrédulos, Ele faz tudo o que for, mas são os salvos que pregam o Evangelho, porque são os salvos que experimentaram isso na sua própria vida. Eu quero deixar nas suas mãos ao ouvir a voz do Espírito Santo, diz: Senhor, fala comigo, usa-me, Senhor. Fazer oba-oba é muito bom, fazer festa é muito bom, conferências é muito bom, mas nessa noite eu não estou preocupado em conferência. Nessa noite eu quero dizer: eu vim chamar você para um campo missionário. Não importa a sua idade, não importa as suas condições financeiras, não importa a sua escolaridade, mas eu vim desafiar a você, em nome de Jesus, a você crer que Jesus está sentado no trono. Ele há de abrir as portas e Ele lhe abençoar. Se Ele chama, Ele providencia. Se Ele chama, Ele capacita. Se Ele chama, Ele dá as condições para você ir. Seria muito bom se a nossa conferência missionária estivesse aqui, abarrotado, cantando, alegre, feliz. Para que isso? A conferência missionária é para nos dar a oportunidade de ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, usa minha vida. Eu quero ir, Senhor, para onde eu não sei, mas eu coloco nas tuas mãos. Para a Índia, Stanley morreu juntamente com seus filhos. Quem se coloca para dizer ao Senhor: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ir e ficar no lugar de Stanley. Eu quero ir para a África, para o Brasil. Senhor, eu quero ir. Deixe-me, Senhor. Deixe-me falar de que tu ganhaste, tu venceste, tu estás sentado no trono. Senhor, me coloca a fé, Senhor. Tu me faz crer que tudo vem do Senhor. O ouro, a prata, o senhorio de Jesus. Deixe-me orar por você. Feche os seus olhos. Você veio essa noite, a esse lugar, para adorar o Senhor. E eu quero convidar você, primeiramente, como você fez aquela viagem missionária no início, de você dizer: Senhor, use a minha vida nessa noite. Senhor, eu me consagro diante do Senhor. Se você veio a esse lugar, você não veio à toa. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor diz: eu te conheço, eu sei quem você é. Eu sei onde você mora, eu sei o que você faz. Eu sei as suas fraquezas, eu sei a área que você é forte. Confie em mim, entregue sua vida. Senhor, tu estás sentado no trono. Eu quero que o Senhor restaure a minha visão nessa noite. Eu quero ver a tua glória, a tua majestade, o teu senhorio.
Tu és o Senhor com 7 chifres, com todo o poder, com toda a visão, com toda a onisciência, onipotência, Senhor. O Senhor que dá os recursos, o ouro, a prata. Tu és, ó Deus, o Deus que está sentado, entronizado no universo. Faz nós sairmos aqui, Senhor, confiando de que Tu tens o melhor para a gente. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe esses queridos irmãos e irmãs. Eu digo para o Senhor hoje, Deus, eu quero ir. Me dê as condições, Senhor. Vá na minha frente. Abre as portas, Senhor. Inquieta a Tua igreja que te pertence, Senhor. Você nessa noite, cabeça baixa, olhos fechados, você diz assim: Senhor, conte comigo. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Os demais irmãos ficam de cabeça baixa. Não interessa você quem é quem. Mas você que nessa noite se coloca na presença de Deus e diz: Deus, usa a minha vida. Amém. Você diz: Senhor, continua falando comigo, Senhor. Oh, Deus, usa a minha vida. Talvez você esteja velho ou jovem demais. Não se preocupe com seus pais, mas coloque na presença do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Mas, Senhor, eu me coloco na Tua presença. Amém. Não sei, Senhor, eu trabalho, eu estudo, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu coloco nas Tuas mãos. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero rogar que o Senhor continue inquietando o nosso coração. Que o Senhor inquiete, fale, continue nos ensinando para a Tua glória. Eu quero rogar que a bênção do Senhor esteja sobre o nosso coração, a nossa mente, não deixando-nos, ó Senhor, ficarmos acomodados na fé que precisamos confiar em Ti, que o Senhor há de prover todas as coisas, para pregar o Teu Evangelho a todos os povos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pois é assim que nós andamos, no nome precioso de Jesus. Amém.